Vamos dar início a esta entrevista no âmbito do projeto Embracer, do programa Interreg Europe, e hoje temos connosco a excelentíssima senhora vereadora engenheira Ana Bastos, do município de Coimbra. O município de Coimbra tem um papel preponderante na região de Coimbra, enquanto elemento âncora e agregador deste território, com uma posição de charneira entre uma área litoral e um território interior. O município de Coimbra é aquele que apresenta maior atratividade dentro da CIM-região de Coimbra, em termos de movimentos pendulares. De uma forma geral, isto acontece pela centralidade de equipamentos e serviços na cidade, existindo assim uma maior dinâmica económica e, consequentemente, uma maior concentração de empregos e movimentos como motivo de trabalho. Considerando a importância do município de Coimbra na dinâmica regional, é extremamente importante o seu envolvimento no presente projeto. E desta forma, eu questiono o seguinte: dada a particularidade da região de Coimbra e do município de Coimbra, quais são os principais desafios ou problemas enfrentados pelos residentes em termos de transporte entre as zonas urbanas e as zonas mais rurais? Então, boa tarde. Indo diretamente à questão que me coloca, são vários os desafios, naturalmente, mas antes de mais, se calhar, se me permitisse fazer um pequeno enquadramento àquela que é a situação do município de Coimbra dentro da própria CIM e algumas especificidades até ao nível da procura. Nós temos logo o primeiro grande desafio, que é termos mais de 70% das pessoas que se deslocam no concelho de Coimbra que usam o veículo individual. Portanto, há aqui um grande enraizamento desta prática e que não é fácil de combater e muito menos de alterar em pouco tempo. Apenas 17% sensivelmente usam o transporte coletivo e 11% é que recorrem aos modos ambientalmente sustentáveis, mais concretamente aos modos suaves. Portanto, temos aqui uma repartição modal extremamente difícil. Por outro lado, temos também um nível de vida dos seus habitantes, felizmente, isto é uma mais-valia, mas que é um pouco acima, se calhar, da média a nível nacional, porque temos aqui o efeito dos hospitais, da própria universidade e, portanto, são pessoas com o seu nível, diria, de conforto elevado e ao qual não estão preparados para abdicar. Por outro lado, é uma cidade de serviços, em que poderíamos pensar que temos muita viagem pendular, e é verdade, temos, mas também temos muitas viagens não, diria, ocasionais, enfim, não pendulares, não cotidianas, e que têm exatamente a ver com esses serviços. Pessoas que não têm propriamente um hábito de mobilidade que seja fácil de alterar, porque tendencialmente vêm à cidade recorrer ou para dispostas de algum serviço e, portanto, vêm de carro e querem chegar ao seu destino final igualmente de carro. Temos também a universidade, que tem a sua própria especificidade, ou seja, alunos que, apesar de jovens, já vêm hoje em dia muito com o vício do veículo automóvel individual também. E apesar de termos várias residências e se continuar a apostar na criação de várias residências, percebemos nos vários polos da Universidade de Coimbra em que o veículo individual domina claramente também as deslocações dos jovens. Portanto, isto apenas para dizer que temos aqui um cenário de base que não é fácil de contornar e, nomeadamente, chamar estas pessoas para os modos mais ambientais e mais, diria, eficientes, como é o caso da bicicleta, da trotineta e o andar a pé e o transporte coletivo. No que respeita à sua questão, os principais desafios na ligação das zonas urbanas e rurais, naturalmente falamos aqui de espaços de baixa densidade, onde o transporte coletivo não é também rentável. Claro que temos serviços obrigatórios de transporte coletivo, aos quais nos obrigamos e cumprimos, mas onde a frequência não é possível garantir a frequência que gostaríamos, um pouco à semelhança daquilo que fazemos em zona urbana e, portanto, o grande desafio é, com base no transporte coletivo, conseguimos cativar as pessoas a andar de transporte coletivo, porque não é compatível com andar a pé e mesmo com a bicicleta também não temos propriamente uma infraestrutura muito, diria, atrativa. Claro que temos bermas, como em todos os municípios, mas não é, diria, a forma mais atrativa, mais segura de conseguirmos cativar as pessoas a andar nestes modos mais sustentáveis. E, portanto, os grandes desafios são aqueles que estou convencida que são transversais a todo o país, é ter uma rede de transportes coletivos extremamente eficiente, fiável, como eu costumo dizer, para mim esta é a característica de base, é ser fiável. Quando é fiável as pessoas normalmente aderem,
mas para isso também precisamos ter uma grande frequência, o que não acontece porque não é economicamente viável ter essa grande frequência. Temos procurado nos últimos anos apostar, e depois provavelmente esta questão faz mais sentido falar um pouco mais à frente, mas que é nos parques dissuasores, parques de estacionamento dissuasores, ou seja, criar parques periféricos onde convidamos as pessoas a largar o seu veículo individual e dessa maneira aderir também ao transporte coletivo. Dificuldades: encontrar espaços livres onde se possam construir esses parques de estacionamento. E, por outro lado, financiamento, que é parte da questão que ainda não falei aqui, quando falo em desafios e problemas. Obviamente, quem faz as grandes políticas de mobilidade é o próprio governo quando abre ações de financiamento em determinadas matérias. E nos últimos anos não tem havido, diria, nenhum tipo de aviso para financiar, seja a construção de parques, seja a construção de vias, e, portanto, possamos também aqui arranjar medidas de apoio à utilização do transporte coletivo, onde, para mim, a forma mais correta e mais atrativa de resolver o problema de zonas de baixa densidade é claramente admitir que o veículo automóvel continua a ser o modo de transporte para esses espaços, mas quando chegam à zona urbana ou à periferia da zona urbana, devem ser claramente, não vou dizer obrigados, porque é uma palavra que soa sempre um pouco mal, mas devem ser convidados e diria até mais do que isso, convidados e eu estou a ouvir um barulho que eu acho que vem da Ana. Eu acho que podemos fazer uma coisa. Eu acho que venha da Catarina. Da Catarina. Um barulho de fundo. Um barulho de fundo? Sim. As pessoas a falar ou... Sim, pessoas a falar, são vozes. E como eu estou sozinha no gabinete, tenho que vir do outro lado. Sim, aqui a indicação para termos um bocadinho mais de silêncio, peço desculpa. Não faz mal. Pronto, como eu estava a dizer, os parques periféricos acabam por ser a medida de apoio mais vocacionada para estas zonas de baixa dimensão, onde convidamos as pessoas a largar o seu veículo individual, por isso devem ser parques, se não forem gratuitos, sujeitos a valores muito módicos, para convidar as pessoas a largarem o seu veículo individual e apanhar, naturalmente, o transporte coletivo. Portanto, os grandes desafios, os grandes problemas, como eu disse, são transversal ao país, é não conseguirmos dar uma resposta adequada em transporte coletivo, pelas várias razões que eu aqui disse, mas também não haver ainda possibilidade de fazer grandes parques de estacionamento periféricos. E que iniciativas ou projetos existem sobre a vossa alçada destinados a melhorar as ligações de mobilidade, em particular em zonas mais isoladas e de baixa densidade populacional? Ora bem, eu suponho que é conhecido que no caso de Coimbra nós temos meios próprios, enfim, eu falo enquanto autoridade de transportes aqui da Câmara Municipal, temos um operador, que são os SMTUC, os Serviços Municipalizados de Transportes de Coimbra, que funcionam, ou melhor, operam como sendo os meios próprios da Câmara Municipal, mas é o nosso operador do serviço urbano. Temos depois duas linhas que ainda estão dadas, enfim, a responsabilidade foi transferida para a SIM, duas linhas urbanas, e que são operadas por um operador privado, mas a maioria, a clara maioria, portanto temos 110 linhas são operadas pelo SMTUC e apenas duas pelo operador privado. Como já falamos aqui nos desafios, o grande problema são zonas de baixa densidade, mas o próprio regime jurídico que está atualmente em vigor impõe os serviços mínimos obrigatórios, não é? Que as várias autoridades de transportes têm que assegurar a tudo quanto é localidades ou locais onde haja mais do que 40 habitantes. E, portanto, também os SMTUC têm garantido esse mesmo tipo de serviço, sempre que temos mais de 40 habitantes, os serviços mínimos são garantidos. Aliás, eu diria que garantimos mais do que os serviços mínimos, porque se formos ver o regime jurídico, basicamente impõe 2 viagens por semana, mais coisa, menos coisa, consoante a situação, e nós, diria que todo o concelho está devidamente servido com viagens diárias, embora não neguem algumas das situações,
situações, temos cinco horários a operar por dia. Portanto, é um serviço que não pode ser de grande qualidade, não pode ser de grande frequência, porque grande parte das vezes gera-se duas viagens duas deslocações, prefiro dizer, 2 passageiros por viagem que se faz e, portanto, é extremamente, diria, pouco sustentável do ponto de vista económico. Mas estamos efetivamente a assegurar. O que se tem feito nos últimos anos e que me parece ser uma boa solução é criar zonas de rebatimento. Temos uma situação na Ponte de Eiras, temos outra situação em Cernache e estamos a pensar também na zona de Ceira. Em que é que isto consiste? É termos a nossa rede normal de transporte coletivo e depois criam-se pequenas antenas que funcionam quase que em círculo e que vão rebater para a rede geral. É uma forma de minimizar custos, portanto são, diria, carreiras menos frequentes, mas que se alimentam de certa forma da rede geral, em vez de virem diretamente aos pontos normais de rebatimento, como no caso concreto de Coimbra, a zona da Portagem, a zona do Arnado, que é onde grande parte dos serviços rebatem para outros modos de transporte. Neste caso são claramente pequenos pontos de rebatimento que temos em zonas mais periféricas. Essa solução, enfim, eu não vou dizer que foi uma solução com grande êxito, eu diria que a estamos a manter sempre com grande prejuízo do ponto de vista económico para o operador, não neste caso para a Autoridade de Transportes, que é quem acaba por assumir o déficit de operação, mas não deixa de ser uma solução intermédia. Estamos também, neste momento, a ultimar em conjunto com uma equipa bastante mais alargada, o município de Coimbra e os próprios SUMTUC, enquanto operador, integram um projeto europeu que se chama o SAM, Seamless Shared Urban Mobility, salvo erro, acho que é este o título, em que participam mais de 30 cidades europeias, e onde o grande objetivo é fomentar a partilha de modos de transporte e preferencialmente uma partilha que esteja devidamente articulada com o transporte coletivo. Portanto, como eu disse, quer a Câmara de Coimbra, enquanto Autoridade de Transportes, quer o SUMTUC, enquanto operador, fazem parte desse consórcio geral, desse projeto europeu, e nós fazemos também, somos responsáveis por um Living Lab, ou seja, basicamente um laboratório vivo, traduzindo à letra, mas significa, acima de tudo, que é um piloto, uma situação piloto. E nós, pronto, ficamos a avançar com uma espécie de um transporte flexível para a zona de Cernache. Portanto, uma destas antenas que eu referi há pouco, se tudo correr bem, no âmbito deste projeto iremos substituí-lo por um transporte flexível, transporte a pedido. É esse o grande objetivo, tentar incentivar as pessoas a usar, mesmo que não seja o transporte coletivo, pode ser também o seu próprio veículo individual, mas ao chegar a esta zona de Cernache, a usar o transporte coletivo. E se formos a ver, não há muitas mais soluções. Basicamente, ou é o transporte a pedido, ou é o transporte flexível. Na verdade, um e outro são muito similares. Será estas zonas de rebatimento, sendo que o transporte flexível também pode ser feito, eventualmente recorrendo a táxis. Nós, no caso concreto do Conselho de Coimbra, enquanto autoridade, não temos ainda esse tipo de serviço, estamos a ponderá-lo, exatamente no âmbito desta nossa participação no projeto europeu, mas neste momento ainda não o temos implementado, embora, como eu disse, esteja em cima da mesa. E não há muito mais a fazer nestas zonas de baixa densidade, porque o grande problema são quilómetros e quilómetros e quilómetros que se percorrem em vazio, muitas das vezes ou para ir buscar um ou dois enfim, clientes, enfim, eu costumo dizer utilizadores. Acaba por ser, do ponto de vista económico, sempre uma má solução. Uhum. O projeto da Metro Mondego vai atravessar zonas urbanas, periurbanas e rurais. Nestas últimas, que tipo de ofertas de mobilidade estarão disponíveis para alimentar o sistema de mobilidade de Mondego? Serão os horários das linhas urbanas intermunicipais coordenadas com o sistema de mobilidade de Mondego? Ou será o sistema existente e a mobilidade que serão integrados e irão alimentar as novas estações? E também como é que será a integração tarifária destes vários sistemas? Uhum.
Pois, esse é o nosso grande desafio para o próximo ano, não é? Para este ano, aliás, que está já a decorrer, e também para o próximo ano. Bom, o sistema de metro Mondego tem 3 linhas urbanas, ou melhor, uma delas é suburbana, mas que entra dentro do espaço urbano e, portanto, já do ponto de vista físico, essas 3 linhas já estão devidamente articuladas, ou seja, será possível vir desde Serpins, de uma zona rural, até ao centro da cidade, Praça da República, aos próprios hospitais, à estação de Coimbra B, sem ter que fazer qualquer tipo de transbordo. Portanto, há aqui já uma interligação garantida logo pelo próprio sistema de metro Mondego. Mas está a ser também, estão previstas naturalmente, e por ser uma zona de baixa densidade, quando falo de Serpins até aqui ao Alto São João, estão previstas diferentes famílias de horários, porque não seria naturalmente adequado, nem compatível, nem suportável do ponto de vista económico, manter uma frequência de 5 em 5 minutos, como vamos ter dentro da cidade, fora do espaço urbano. Portanto, temos cadências diferentes, são 3 famílias, como eu disse, uma a vigorar, que vai entrar em vigor entre Serpins, basicamente, e Miranda do Corvo, outra de Miranda do Corvo até Coimbra, e depois dentro do espaço urbano vamos ter uma frequência francamente maior. Tanto quanto sei, meia hora, 15 minutos e depois 5 em 5 minutos dentro do espaço urbano. Portanto, esta é a forma de conseguir conjugar o espaço suburbano, o rural, e o espaço urbano. Mas, obviamente, impõe-se aqui a grande, diria, ação do ponto de vista da intermodalidade, que é ao nível da bilhética, a bilhética integrada. Isso está a ser prevista, em primeiro lugar, através da criação da entidade gestora do Sistema Intermodal de Transportes da região de Coimbra, aquilo que temos designado da AGIT, que está em fase, diria, bastante avançada de institucionalização. Pronto, já foi reconhecido por parte do Governo a relevância de criar esta mesma entidade, e o grande objetivo desta entidade é articular toda a bilhética, mas também o sistema de informação. Ou seja, onde é que eu quero chegar? O grande ponto e a questão mais relevante é a criação de um único título, um título que seja válido para todos os operadores de transportes que operem na região de Coimbra. Portanto, ultrapassa aqui a questão de Coimbra, ou o Concelho de Coimbra, é mais uma ação ao nível da própria CIM, que envolve os 19 municípios, e temos aqui 3 grandes autoridades de transportes. É a Câmara Municipal, enquanto responsável pelo Concelho de Coimbra, mas será também a CIM, enquanto responsável pelos transportes intermunicipais, e teremos também o Governo, enquanto a entidade responsável pela operação do sistema de metro Mondego e da própria CP. Portanto, este bilhete que irá surgir, este o passo único, o objetivo é que quem o adquirir possa andar de forma indiscriminada num e noutro sistema, independentemente de ser da responsabilidade da CIM, da Câmara ou do próprio Governo. Esse será um passo gigante, absolutamente essencial para a promoção do transporte coletivo, não só em Coimbra, mas em toda a sua região, e ao mesmo tempo me parece também que será um forte incentivo à utilização indiscriminada por parte dos vários utilizadores, ou seja, mesmo quem está a viver fora de Coimbra poderá usar os transportes de Coimbra sem ter que pagar mais por isso, ou se tiver que pagar, porque ainda está em discussão aqui o modelo de bilhética, mas não pagará muito mais. Um pouco à semelhança do que acontece na área metropolitana de Lisboa e do Porto, que temos um passe municipal e depois temos o intermunicipal. Aqui teremos algo similar, mas nunca será muito mais para poder ter acesso a todos os modos de transporte. Isso é, para mim, um passo de gigante, porque podemos usar o metro, sair do metro e entrar no transporte coletivo do Xmetuca, entrar num operador privado e não paga mais do que por isso. Se consegue fazer um planeamento da sua viagem sem estar preocupado se é a entidade A, B ou C que explora determinada zona. Portanto, estamos a trabalhar nisso, estamos, como eu disse, bem encaminhados, mas ainda temos aqui algum caminho ainda para traçar pela frente. Mas tudo indica que no máximo até ao final deste ano teremos de ter esta entidade e todo esse sistema de bilhética devidamente consolidado. Depois, algo que referiu que é muito importante, que é a revisão da rede de transportes. Portanto, toda a região de Coimbra
mas em particular aqui o nosso concelho, vai ter um novo sistema, um sistema de metro Mondego, um metro de superfície, como se costuma designar, mas neste caso não é ferroviário, é um BRT, é operado diretamente em cima de pneus e não de carris. O sistema é muito similar a um metro ligeiro, portanto, aposta na fiabilidade, tem canal próprio, diria um canal dirigido apenas e que só é acessível a este sistema, e tem prioridade nos cruzamentos. Portanto, diria que temos reunidas as condições para que o sistema seja perfeitamente fiável, consiga garantir os horários e, portanto, seja atrativo e seja um sucesso. Pelo menos todos assim o esperamos. Mas isso vai colidir com a rede de transportes coletivos que temos atualmente a operar, a de Chumutuca, e que tem que ser completamente revista. Neste momento, são dois sistemas independentes que vão ter que ser devidamente conjugados numa ótica de complementaridade. Ou seja, não podem um ser concorrencial ao outro e operar nos mesmos termos, mas têm que se complementar um ao outro. Isso, de certa forma, vai ser possível. Porquê? Porque por parte dos serviços de transporte coletivo, eu há pouco não disse, mas um grande desafio que também enfrentamos é uma frota extremamente envelhecida. Portanto, o Chumutuca atualmente tem uma frota de 160 a 165 veículos, neste momento está a crescer porque acabamos de adquirir mais 22 autocarros, mas é uma frota extremamente envelhecida e, portanto, quando falamos aqui, e falamos há instantes, na necessidade de criar um sistema, por exemplo, um transporte flexível a pedido para dar resposta a determinadas zonas do concelho, nós neste momento não temos possibilidade de crescer. Porquê? Porque não temos frota para dar resposta. Isso só vai acontecer exatamente com os novos autocarros que estamos a adquirir, mas também com a entrada em funcionamento do sistema de metro Mondego, porque temos aqui uma zona que vai ficar coberta com uma frequência muitíssimo elevada, de 5 em 5 minutos, como já referi. Isso vai nos permitir retirar daí alguns autocarros, algumas linhas que, como eu disse, não queremos que operem em competitividade, mas sim apenas em complementaridade e, portanto, vamos poder reforçar serviços em locais que atualmente são mal servidos, ou pelo menos servidos de forma mais deficiente. Portanto, nós estamos a trabalhar nisso neste momento. A CIM também está a trabalhar no que respeita aos transportes intermunicipais e a Câmara Municipal de Coimbra, enquanto autoridade municipal, está também a refazer, a repensar toda a rede, como eu disse, nesta ótica de complementaridade ao sistema de metro Mondego. O que é que isto significa? Não significa que apenas vamos trabalhar de forma radial, isto é, nós temos um T que vai ser operado por parte do sistema de metro Mondego, não é só alimentar as várias estações com novas linhas que nascem nos diferentes pontos da cidade e que vão rebater no metro, porque isso obrigaríamos todos os utilizadores, pelo menos sempre a um rebatimento. A ideia é criarmos zonas de rebatimento, naturalmente, que serão absolutamente essenciais, mas haverá outras linhas em que vão continuar a operar, eu diria, nos termos atuais ou até noutras novas linhas que se possam vir a criar no sentido de complementaridade. Eu dou-vos um exemplo. Atualmente, quem vem da zona suburbana e quer ir para os hospitais terá que fazer um circuito extremamente longo no sistema de metro Mondego. Não há mal nenhum, pelo contrário, se criarmos umas linhas muito mais diretas que possam ser operadas diretamente pelo Chumutuca. Ligação Coimbra B, hospitais. Em vez de virem à zona central da cidade, podemos ter linhas diretas a ligar estes dois equipamentos de forma muito rápida e, portanto, com benefícios gerais, diria, para todo o sistema de transportes. E isso estamos a ver. Zonas de rebatimento, linhas que se devem manter e outras linhas que devem ser criadas exatamente para garantir esta rapidez de acesso ao ponto final. E, por outro lado, como eu disse, reforçar estas zonas que atualmente estão mal servidas e que carecem de um boost adicional para conseguirmos trazer pessoas cada vez mais para o sistema de transporte coletivo. E como é que estão a ser atendidas as necessidades das populações mais vulneráveis, como, por exemplo, os idosos ou as pessoas com mobilidade limitada, em termos de opções de transporte? Sim, essa é uma preocupação, é termos um sistema de transportes cada vez mais inclusivo, portanto, essa preocupação está-nos, diria, intrínseca a quem está à frente de qualquer sistema de transportes. Em primeiro lugar, eu diria que o Chumutuca neste momento já tem um serviço, aquilo que nós designamos um serviço especial,
que é um serviço feito em carrinhas devidamente adaptadas às necessidades especiais de pessoas de mobilidade reduzida, nomeadamente a quem atualmente se desloca em cadeiras de rodas, e que funciona basicamente com uma pré-inscrição, um registro no próprio sistema, e depois as pessoas inscrevem-se consoante as suas necessidades de deslocação ao longo do dia, seja para o trabalho, seja para outro tipo de resposta ou de necessidades de deslocação. Isso é feito, é uma rede, infelizmente não é tão grande quanto gostaríamos, porque tenho que admitir que temos mais procura do que capacidade de resposta. Acho que a procura não é má, ou melhor, a resposta não é má, pelo contrário, tem sido muitíssimo elogiada. Convém dizer que mesmo os motoristas selecionados normalmente estão sempre no top das avaliações. Temos muitíssimos comentários positivos ao serviço, não só porque é fiável, acima de tudo porque são pessoas simpáticas com alguma apetência para apoio a estas pessoas. Portanto, este serviço já existe há vários anos, continua a funcionar e nós estamos a procurar aumentar, diria, a abrangência geográfica deste mesmo serviço, para cobrir todas as pessoas que tenham efetivamente estas necessidades. Neste momento, como eu disse, infelizmente não conseguimos dar resposta a todos os pedidos. E dou-vos um exemplo, estamos a dar às pessoas de mobilidade reduzida, não pessoas portadoras de deficiência, que são coisas completamente diferentes, ou seja, pessoas de cadeira de rodas têm acesso a este serviço, mas, por exemplo, um invisual, e eu tenho combatido um bocadinho isto, mas deparo-me sistematicamente com falta de meios, que é algo que não é fácil de superar de um ano para o outro, mas um invisual ou uma pessoa, por exemplo, com outro tipo de deficiência, já não tem acesso a este serviço. Repito, apenas por falta de condições, de meios para dar resposta. E o nosso objetivo é alargar para que todas as pessoas que necessitem possam ter acesso. Por outro lado, também os nossos autocarros, como eu disse ainda há pouco, a frota é muito envelhecida e, portanto, os autocarros velhos não estão adaptados a pessoas de mobilidade reduzida, mas temos feito um esforço na renovação da frota, fizemos inclusive um plano de renovação que estamos a cumprir na íntegra, e sempre que os autocarros são comprados, novos, já vêm devidamente adaptados para que as próprias, haja uma rampas, um pouco à semelhança do que acontece noutros países, enfim, haja uma rampa que sai de forma automática, o próprio motorista vem esticar a rampa para que a cadeira de rodas possa subir com condições de segurança e diria também praticáveis, não é? Porque não conseguem subir seguramente um degrau. Temos também feito alguma formação específica aos motoristas para que sejam, diria, acima de tudo, atenciosos com os idosos, com as pessoas de mobilidade reduzida e sempre que necessitam, eles próprios largam o volante, param o autocarro, largam o volante e procuram apoiar estas mesmas pessoas. É a solução de recurso, diria, enquanto todos os autocarros não estão devidamente adaptados de forma automática a dar este tipo de respostas. Por isso, basicamente, o que nós temos é isto. Autocarros que estamos ainda a melhorar em termos de frota, são os próprios motoristas que apoiam e temos este serviço especial que, não sendo genérico para todas as pessoas que necessitam, pelo menos para aquelas que fisicamente precisam desse tipo de apoio, estamos neste momento já a dar resposta. Uhum. E como é que o município de Coimbra aborda as preocupações ambientais e a sustentabilidade nas iniciativas de transporte, especialmente nas zonas rurais? Ora bem, pois, nas zonas rurais, isso, muitas das vezes somos acusados de alguma, diria, discriminação da zona urbana para a zona rural. Bom, como é sabido, Coimbra tem investido muito na mobilidade elétrica, tem estas preocupações claramente de emissões dentro do espaço urbano, de uma forma geral, enfim, dar resposta aos 17 objetivos da Agenda 2030, enfim, todo o Pacto Ecológico Europeu, todos estes instrumentos que são europeus, mas que também têm tido a sua réplica, enfim, têm sido transferidos para a esfera nacional, nós procuramos dar resposta com um grande sentimento e, mais do que isso, responsabilidade ambiental. Como eu estava a dizer, temos investido na mobilidade urbana,
elétrica, em que, por exemplo, no SMTU, que tínhamos até há pouco tempo apenas 12 autocarros, 24 em 2023 e neste momento, no início de 2024, já conseguimos mais 22 mini autocarros e autocarros standards elétricos, ou seja, mais de 24% da frota do SMTU que já é elétrica. Isso permite-nos não ter emissões a nível local. Não vale a pena nos enganarmos aqui de que a energia elétrica não é completamente limpa, não é? Quando a adquirimos, muita dela ainda é produzida a carvão e por outros modos que não são propriamente limpos. As próprias baterias a lítio também são produzidas, grande parte na China ou noutros países, em que aí há grandes produções locais, mas a verdade é que ao nível local, quando o autocarro opera dentro do espaço urbano, as emissões não existem, portanto é sempre uma energia limpa. Esse tem sido um grande esforço, apostar na mobilidade elétrica. Também não nego que estamos a tentar criar diretamente no SMTU uma CERN, ou seja, uma comunidade de energia renovável, para produção limpa, produção verde, claramente, de energia elétrica, e com isso podermos alimentar os autocarros, para com isso darmos também mais aqui um salto. E, ao mesmo tempo, todos os autocarros que temos adquirido nos últimos 2 anos são todos eles Euro 6. Ou seja, mais uma vez, temos aqui a preocupação ambiental no sentido de termos autocarros cada vez menos poluentes. Quando eu disse, às vezes é polémico, porquê? E acho que é facilmente compreensível, quando temos uma frota muito envelhecida e temos que dar resposta não só ao espaço urbano, mas também ao espaço mais rural, a escolha normalmente dos veículos elétricos é operarem num espaço mais urbano, onde temos mais concentração de gente, onde temos mais problemas de concentração de níveis de poluição e, portanto, normalmente a escolha é esta, é pôr os elétricos a operar dentro do espaço urbano e a combustão interna a operar dentro do espaço mais rural. Isso temos sentido algumas críticas e que são legítimas e que eu entendo e que temos que procurar ultrapassar, mas isso só com o aumento da frota de veículos elétricos. Também gostaria de deixar aqui presente que estamos a ponderar neste momento avançar para uma terceira tipologia de autocarros, que são os movidos a hidrogênio. Como eu disse há pouco, quem faz as políticas urbanas é o próprio governo, consoante as ações de financiamento que abre. Se abrir financiamento para hidrogênio, nós iremos seguramente avançar nesse sentido. Como eu tenho dito, normalmente não compensa porque o hidrogênio não deixa de ser similar à energia elétrica, mas fica mais caro em termos de produção e, portanto, qualquer autarquia ou qualquer operador para avançar para o hidrogênio tem que ter a garantia de fornecimento relativamente barato do hidrogênio, sob o risco de termos aqui um aumento bastante significativo dos custos de operação. Portanto, aqui a minha posição enquanto autoridade de transportes e enquanto estive à frente dos serviços municipalizados de Coimbra foi sempre de que se houver financiamento para uma central de produção ou pelo menos de armazenamento de hidrogênio e ao mesmo tempo para a compra de autocarros, pois com certeza Coimbra irá avançar também nesse sentido. Esse é um aspecto que ainda está em avaliação, porque há pós e contras, como em tudo na vida, e ainda está efetivamente em avaliação. E existem já parcerias ou colaborações com municípios vizinhos ou organizações regionais para abordar questões de mobilidade que ultrapassem as fronteiras do município? Bom, eu diria que essa responsabilidade de parcerias mais intermunicipal recai em primeira instância na CIM da região de Coimbra, naturalmente, e que o tem feito, diria-se, de forma, muito empenhada e com grandes resultados. Mas também a nível local do próprio Conselho, não vou negar que também temos participado nessa mesma, diria, junção de sinergias, no sentido de termos um sistema de transportes cada vez mais abrangente ao nível da região de Coimbra e não confinado ao Conselho de Coimbra. E estou-me aqui a lembrar desde já do sistema de expansão do sistema de metro Mondego, que é um projeto que envolve, neste momento que está em construção, os municípios da Lousã e de Miranda do Corvo, mas que se pensa e que foi promovido pela CIM, a sua expansão, quer a Condeixa,
quer a Cantanhede, e isso vai permitir, diria, ter aqui uma ligação muito mais estreita ao nível do sistema de transportes, com qualidade e elevada frequência a concelhos vizinhos. Mas, ao mesmo tempo, temos também algumas linhas intermunicipais que servem diferentes municípios e que, ao virem parar, porque não podemos negar que há uma grande ligação funcional, e aliás a sua introdução inicial dizia isso mesmo, Coimbra não deixa de ser aqui um centroide relevante no sistema de transportes. Portanto, é sempre ou é origem ou é destino de grande parte destas viagens intermunicipais. E, portanto, aquelas que vêm dos vários municípios circundantes acabam por vir cá parar numa rede que é muito do seu estilo radial, basicamente. E, portanto, esta ligação é intrínseca de Coimbra aos vários municípios. Mas, como eu estava a dizer, não vou negar que de vez em quando há aqui uma ou outra ligação mais, diria, bidirecionada que também existe. E temos estado em contacto com a Mielhada, em concreto, onde o Sr. Presidente tem mostrado muita vontade, mas também com deixa, de ligações mais... como eu estava a dizer, mais bipolares, chamemos-lhe assim, ligação de um município apenas à cidade de Coimbra. E temos estado a pensar seriamente em algumas linhas concretas que possam reforçar essa mesma ligação. E por vezes também em zonas periféricas, porque temos o sistema do Xmetuca ir até à periferia de um outro concelho vizinho, mas não penetra no concelho. E às vezes há aqui problemas de ligação que estamos a procurar resolver, nomeadamente no âmbito desta revisão geral da rede, como eu disse há pouco no âmbito da outra pergunta, para adaptação ao sistema de metro Mondego. Portanto, Mielhada, Cantanhede, mas não posso negar também aqui ligações estratégicas do ponto de vista ferroviário. O facto de termos aqui muito nas imediações a Mielhada, no exemplo, por isso esta ligação ferroviária que existe, mas existe de forma muito fragilizada, tem que ser reforçada, e estamos a trabalhar nela, mas também a ligação à Figueira da Foz, que atualmente para ir daqui à Figueira demora-se mais de 1 hora, o que não é aceitável, porque esta ligação funcional existe e é bem patente na A14 com o nível de tráfego pendular que temos, mas temos defendido a outros níveis. Diretamente com a CP, uma ligação estratégica a Aveiro, uma ligação estratégica a Pombal e Leiria, Figueira, como eu disse, estas 3 ligações pelo menos são absolutamente fundamentais ao nível ferroviário, portanto têm que ser claramente promovidas, não só do ponto de vista da frequência e da disponibilização do serviço, mas como eu disse há pouco, também ao nível da bilhética. Eu dou-vos um exemplo, ir de Aveiro ao Porto é mais barato do que vir de Aveiro a Coimbra, apesar da distância ao Porto ser maior do que a Coimbra, o que não faz sentido. E porquê? Porque, para todos os efeitos, a área metropolitana de Lisboa não, do Porto, é muito alargada e vem abranger Aveiro, mas nós não temos uma área metropolitana constituída aqui na região centro e, portanto, esse vai ser o nosso foco nos próximos tempos, é ter aqui uma região de Coimbra claramente consolidada, e eu acho que o sistema de transportes pode ser o foco para este salto para a criação de uma área metropolitana na região centro, abrangendo estes territórios à volta, como eu disse, até Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, e com isto temos aqui também um passo, não digo, se não for urbano, é interurbano, mas com valores de bilhética francamente atrativos e que possam ser competitivos ao veículo individual. E para isso precisamos do apoio, claramente, do Governo. Parece então quase a terminar a nossa entrevista. Eu pergunto se está previsto num futuro próximo a introdução de soluções inovadoras como veículos autónomos para ligações com as áreas mais isoladas. Isso em 2018, 2019, havia vários municípios interessados a avançar para os veículos autónomos. Eu, enquanto docente da universidade, ainda fiz algumas investigações nessa área com alunos de doutoramento, mas todos nós sabemos que esta é uma tecnologia que ainda não está amadurecida e, portanto, qualquer avanço nesse sentido é um risco. Das duas, uma, ou a autarquia quer investir claramente no desenvolvimento tecnológico de uma determinada solução, mas é preciso investir a sério, ou então poderá ser um fiasco. E temos vários exemplos. Viseu avançou
em determinada altura para substituição do funicular, mas a verdade avançou, diria, com a ideia e com a vontade, mas a verdade é que nunca se concretizou por alguma razão, porque, como eu disse, a tecnologia não está ainda devidamente amadurecida. Cascais, tanto quanto sei, posso estar desatualizada, desde que entrei para a Câmara já não tenho a mesma oportunidade de me atualizar nos conhecimentos, mas Cascais foi o município que avançou com um veículo autónomo na zona de Carcavelos, ligação à estação. É uma viagem relativamente curta, muito pouco extensa, mas tiveram muitíssimos problemas, alguns que terão ultrapassado e outros provavelmente que não ultrapassaram. Mas mesmo assim falamos de um veículo autónomo em circuito fechado. Portanto, sempre em via dedicada e exclusiva para esse veículo. Porque, como sabemos, estas tecnologias são muito à base de sensores, de câmaras de vídeo, e muito voltadas para a segurança. Portanto, sempre que apanham um peão, uma folha que cai à frente do próprio veículo, pode obrigá-lo a parar uma paragem de emergência porque não consegue distinguir muito bem ainda se é um animal, se é uma criança, se é uma folha ou um outro tipo de obstáculo. Portanto, é uma tecnologia que ainda não está amadurecida, que está a avançar. Eu também não quero ser pessimista, pelo contrário, até costumo ser muito otimista e, assim, de tudo, gosto de dar esperança. Eu acho que a tecnologia está a avançar, não vou dizer à velocidade da luz, mas a alta velocidade, mas ainda não chegamos lá, ainda temos que esperar um bocadinho mais, pelo menos para introduzir estes veículos em circulação banalizada, porque em circuito fechado é fácil, já existe, por exemplo, em campos de golfe, nos aeroportos, não é? Já temos vários sistemas em circuito fechado, onde não há risco, diria, de invasão do canal por parte de outros utilizadores. Em via pública vai demorar um bocadinho mais, até porque temos também aqui outras questões do ponto de vista ético, jurídico, dos seguros, que têm que ser ultrapassadas. Por isso, para responder diretamente à sua questão, não estamos a ponderar. Vontade é muita, mas quando tenho essa vontade, acalmo, porque não temos dinheiro, efetivamente, para poder apostar nessa nova tecnologia, e também parece que não é a missão de uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal deve ser aberta a aceitar pilotos, eventualmente com o apoio e colaboração de universidades, de empresas que queiram investir, e nós estaremos cá sempre disponíveis para proporcionar, lá está, um pouco à semelhança do projeto europeu que há pouco dizia e que referi, somos um laboratório vivo e, portanto, as câmaras devem de abrir a porta, mas acho que não é o nosso core business estar a desenvolver tecnologia ou, inclusive, a financiar essa mesma tecnologia, portanto, não temos nada em vista. Pronto, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. De nada, foi um prazer e boa sorte, boas investigações. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.